Deus te abençoe. Que esse 2020 seja maravilhoso para nós, hein? Você que está aí meio que pegando no tranco, o tempo já está passando, daqui uns dias é Natal de novo. Então agiliza a sua vida aí, porque senão a gente vai ficar para trás. Alegria muito grande gravar mais um vídeo para você. Viram que eu estou com mais uma camiseta da comunidade. Essa camiseta é a queridinha do Brasil. São centenas, centenas, centenas de milhares, de milhares, de milhares. Eu não sei contabilizar, mas nós lançamos várias camisetas depois dessa. Essa ainda é uma das mais vendidas, a gente não conseguiu tirar de linha até hoje. E é legal, às vezes você liga numa TV católica, tá lá aquele tanto de gente lá no encontro com a nossa camiseta. Você vai pregar nos lugares que é tanto de gente na arquibancada com as camisetas. Então ela se tornou uma camiseta queridinha do Brasil. Ela está à sua disposição. Entra lá, adquire sua camiseta logo. www.filhodejoãobatista.com.br é o nosso site. Lá também é um e-commerce, uma loja. Você adquire essa camiseta, como outros modelos também. E junto com a camiseta mariana, quero fazer propaganda da nossa novena, que se tornou uma bomba de bênçãos pelo Brasil afora. Já chegamos a quase 150 mil novenas vendidas. Maria pisa na cabeça da serpente pela cura da família. São 9 dias rezando por libertação de família, debaixo dos pés da Imaculada. A novena venera o pé de Nossa Senhora. E são caminhões de testemunho. Imagina 150 mil novenas vendidas. Ela vem com o tercinho, bem explicadinho, bem fácil de rezar. Nós ficamos um ano rezando por esse projeto, para que Nossa Senhora nos convencesse se o caminho era esse mesmo. Ela nos convenceu. Essa novena já tem aí, acho que uns 3 anos, um pouco mais, e tem sido um sucesso, cada vez mais vendida. Hoje tem sido muito divulgados aí por padres renomados, por padres que celebram missa de cura e por aí afora, tá bom? Lembrando que você que é lojista, tem loja também, você pode entrar em contato com o site da Loyola e adquirir os nossos produtos, a novena também, para revenda aí na sua livraria. Vamos lá ao nosso site, ao nosso vídeo, ao que interessa, ao site também, e ao vídeo que interessa, vamos lá. Uma das maiores dificuldades que nós temos na igreja hoje se chama unidade. O problema da unidade não é um problema recente, é um problema muito antigo. No Antigo Testamento nós vimos muitos reis, muitos juízes, profetas, sacerdotes se perderem por causa da comunhão da unidade, ou pela falta da comunhão e da unidade, ou pela quebra da comunhão e da unidade. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus falou sobre isso 3 vezes. Primeiro, Jesus fez uma oração sacerdotal linda e ele disse assim: Pai, eu rogo para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aí, lá em 1900 bolinha, nasceu aquela música da ECC, que seja um, é o que eu quero mais. É a oração de Jesus, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Depois, num outro discurso, Jesus diz que um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Então, se o demônio quebrar a comunhão entre nós, ele nem precisa fazer muita coisa, porque a gente dividido já morreu por si só. A gente se auto-matou, né? Se auto-abortou. Então, o reino dividido já morreu, não tem força. E depois Jesus disse em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros e humildes, porque deles é o reino do céu. Sem humildade, sem pureza, não dá realmente para viver comunhão. Depois, Pedro disse isso em 1 Pedro 5,8 seguintes, no testamento petrino, dizendo que os mais novos precisam obedecer os mais velhos e os mais velhos precisam vestir-se do avental da humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá todas as coisas aos humildes. Do que é que Pedro está falando? Dos mais velhos que têm comunhão com os mais novos e dos mais novos que precisam ter comunhão com os mais velhos. Depois, Paulo vem falando sobre a unidade em Efésios 4, em Gálatas 3 e em Romanos 3. Então, o discurso da unidade é um discurso antigo, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Claro, nós sabemos que tem que ter comunhão, nós sabemos que tem que ter unidade, todo mundo sabe. Por que é tão difícil essa tal da comunhão, da unidade? Por que tem tanta briga na igreja? Por que os bastidores são complicados?
Por que as sacristias, às vezes, viraram um lugar de um puxar tapete do outro, disputa de cargo, fofoca? Por que as nossas comunidades, vocações lindas, acabam se abortando por causa de problema de relacionamento? Por que gestão de pessoas hoje é o maior problema de tudo quanto é lugar, né? Eu resolvi falar de duas coisas aqui, se eu conseguir. Primeiro, unidade não é uniformidade. Vou repetir, unidade não é uniformidade, talvez seja um problema. Igual, por exemplo, uma das coisas mais lindas que tem na Igreja Católica é a sua riqueza de diversidades. Então, por exemplo, nós temos os tradicionais, nós temos os marianos, temos os apologetas, temos os carismáticos, temos os avivalistas mais pentecostais, nós temos o... Você está entendendo? Então, assim, cada um na igreja tem uma forma de ser. Então tem as expressões carismáticas, tem os campistas, aí tem o neocatecumenato, os que gostam da missa tridentina, os que pendem para a missa de colibertação. A beleza da igreja é essa riqueza de carismas, né? Essa riqueza. Só que o problema é assim, eu gravo um vídeo agora dizendo assim, uhul! O outro grava um vídeo dizendo assim, esse negócio de uhul na igreja não é de Deus, porque o que Deus gosta é a um. Aí o outro grava dizendo, esse a um é do inferno, o que Deus quer é, ô glória! Não, o A1, o Ru, o Glória, todo mundo é católico, estamos na mesma barca, que é a barca de Pedro, ninguém está errado, mas é a beleza da diversidade de carismas. Paulo trata muito bem disso. Então, unidade não é uniformidade. Pode ser que eu grave um vídeo dizendo, gente, não mostra a foto dos seus filhos, não. Isso não é legal. Aí o outro grava um vídeo mostrando a foto do filho que nasceu. Quem está certo? Os dois estão certos. São pontos de vista diferentes. Claro, nós não podemos distorcer Sagrada Escritura, Bíblia, porque senão é uma heresia. Não podemos distorcer Sagrada Tradição, senão é uma heresia. Não podemos distorcer Sagrado Magistério, que é uma heresia. Os pilares da igreja é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Nós não mudamos em nada a base da doutrina católica, em nada. Mas dentro da verdade tem pontos de vistas interessantes. Então tem gente que pende mais para a contemplação e outros para outros. Uns que pensam de um jeito, outros pensam de outro. Uns escrevem livro de um jeito, outros escrevem de outro. E todo mundo está certo. Ninguém está errado. Mas o ser humano tem dificuldade de tudo aquilo que não é igual a você, que não pensa igual a você, que não faz do seu jeito. E é necessário que a gente entenda que unidade não é uniformidade. Nós não e não mesmo conseguiremos ser todo mundo igual. Um padre não agrada a paróquia inteira, porque a paróquia tem vários tipos de pessoas. Um fundador não agrada a comunidade inteira. Um missionário também não, um pregador também não. Um ser humano, Jesus, que era Deus, não conseguiu agradar a todo mundo. Então, cuidado com esse troço da uniformidade. Não é. Vou pegar minha colinha que acabou de cair. Segunda coisa que eu penso muito, muito importante sobre isso. A unidade, a comunhão, vai além da presença. Por exemplo, eu posso ficar 10 dias em missão, eu não perco a minha comunhão com a minha comunidade. A gente está na mesma sintonia. Eu posso ficar uma semana fora de casa, eu não perco a comunhão com a minha esposa. A gente pensa junto, quando um está com vontade de ligar para o outro também está. Quando um quer partilhar uma coisa com o outro fala, foi bom você ligar, porque eu queria também partilhar sobre isso com você. Então, e a maior prova disso é que na igreja primitiva os cristãos se espalharam. E quando eles se espalharam, ia 2 para um lado, 2 para o outro, 3 para o outro, e cada um foi organizando a igreja para um lado. Pedro foi para um lado, Paulo foi para o outro, e Barnabé, e Tito, e Timóteo, e Clemente, e Áquila, Priscila. Cada um foi organizando a igreja, Barnabé, de um lugar diferente. Mas eles tinham um ponto de comunhão. E o ponto de comunhão nem sempre era a presença, porque cada um estava fazendo a obra num lugar. Então, é difícil as pessoas entenderem, porque às vezes tem gente que imagina, se a pessoa não está aqui comigo, então ela não tem comunhão comigo. Mas os Atos dos Apóstolos dizem que eles eram um só coração e uma só alma.
Os Atos dos Apóstolos diz que eles tinham os mesmos sentimentos. E às vezes os irmãos se viam uma vez no ano e eles tinham os mesmos sentimentos. Então, o que nos une é maior do que a presença, às vezes. Então, muitas comunidades se acabaram porque não entenderam isso, casamentos se acabaram porque não entenderam isso, pessoas foram perseguidas e expulsas de paróquia porque não entenderam isso. Então, às vezes, a pessoa que está um pouco mais longe de você, ela tem uma comunhão mais forte com você do que quem está do seu lado não tem comunhão. Então, unidade nem sempre é presença, mas é um sentimento do coração. É um sentimento da alma, é uma ligação espiritual que vai além da pessoa estar perto. Você está entendendo? Então, unidade é um discurso antigo, unidade não é uma coisa fácil. Esse lance da uniformidade é uma das coisas que pega, e o lance da presença é uma outra coisa que pega. É por isso que na igreja primitiva os cristãos traziam um pedaço dos pães, né? E logo depois da consagração das hóstias, dos pães ázimos, para colocar aquele pedacinho de pão na partilha do pão que estava sendo celebrado na outra casa como sinal de comunhão. Aquele pedacinho da hóstia que o padre quebra e coloca no vinho tem vários significados. Um deles, eu aprendi isso na vida monástica, dentro do mosteiro, que os irmãos da igreja primitiva celebravam ali a missa num lugar e transportava ali aquele pedacinho que na hora da missa que ela celebrada no outro lugar, nas catacumbas, ali nos esconderijos da igreja primitiva, na época da perseguição do Império Romano, por aí afora, então colocavam ali no cálice na hora da consagração para dizer que os irmãos daquele lugar estavam em comunhão com os irmãos daquele lugar e o vínculo da comunhão era a Eucaristia. Daí saiu aquele bordão maravilhoso das pessoas dizendo: a gente se encontra na Eucaristia, viu? A gente se encontra na Eucaristia, porque toda vez que a Eucaristia for celebrada, o ponto de comunhão da Igreja Católica do mundo inteiro está acontecendo naquele momento. Eu peço você que busca comunhão, que busca unidade, eu peço você que respeita os processos, eu peço você que respeita as misérias das pessoas, eu peço você para que em 2020 fale menos, julgue menos, não fica aí, olha, sentando o porrete nas pessoas, não. Não fica falando mal das pessoas, não. Que cesse essa divisão na nossa igreja, nas paróquias. Nós podemos pensar diferente e ser irmãos, entende? Talvez seja um problema grave do lance do ecumenismo, né? Eu sei que o Papa quer tanto que a gente realize ecumenismo, e eu sei que tem vários documentos da igreja que pedem o ecumenismo. Eu acho interessante o ecumenismo. A minha pergunta é, se eu não consigo que a minha comunidade tenha comunhão com uma outra comunidade, como é que eu vou ter comunhão com a igreja protestante? Se as paróquias tradicionais não conseguem engolir as paróquias carismáticas, se as paróquias carismáticas falam mal das igrejas tradicionais, como é que nós vamos ter comunhão com outra denominação se a gente não consegue ter comunhão nem entre nós? Então, para que aconteça ecumenismo, para que Jesus tenha um só rebanho, ele seja um só pastor, a comunhão precisa começar no meio de nós. E aí terminamos cantando: que seja um, é o que eu quero mais. Deus te abençoe. Um abraço. Tamo junto e viva a Igreja Católica.